Você vai aprender física, eu garanto. Uma das lentes dos óculos de uma pessoa tem convergência mais 2 dioptria, sabendo que a distância mínima de visão distinta de um olho normal é 0,25 metros, pode-se supor que o defeito de visão de um dos olhos dessa pessoa é... A questão diz que a vergência do óculos é de 2 dioptrias, então o inverso da distância focal desse óculos é 2. Então, se o inverso da distância focal é 2, é porque a distância focal é 1/2. Isso, 0,5 metros ou 50 centímetros. Como a distância focal é positiva, a gente tem uma lente que é do tipo convergente, e as pessoas que usam lentes convergentes usam as lentes porque têm dificuldade para ver perto. E se a dificuldade é para ver objetos próximos, ela tem hipermetropia. Tranquilo? Então, a metropia associada a uma lente convergente é a hipermetropia. E aí, o que acontece? Um olho normal, supondo que isso aqui fosse a representação de um olho normal, ele consegue observar pontos próximos a partir de 25 centímetros. Só que uma pessoa que tem hipermetropia não consegue focalizar objetos que estejam a 25 centímetros e afasta do olho até uma posição que eu não sei qual é. E aí o que acontece é que essa nova posição, se a gente coloca uma lente aqui na frente do olho, a lente convergente, faz com que essa posição de 25 centímetros volte a ser a posição de um olho normal. É como se eu trouxesse esse objeto daqui para cá, ou como se eu levasse o ponto próximo para essa nova posição. Então eu poderia dizer que esse aqui seria a nossa imagem para essa posição do objeto. Para descobrir então qual é a nova posição mínima que o olho tem, é só fazer o inverso da distância focal é igual ao inverso da posição do objeto mais o inverso da posição da imagem. A distância focal a gente sabe que é 50 centímetros. A nova posição mínima, a nova distância mínima é o que eu quero saber. E a posição correta, que é para onde a lente traz, é 25. Tirando aqui o mínimo múltiplo comum de 25 e 50 é o próprio 50, eu repito a letra. 50p dividido por 50 dá p. 50p dividido por p dá 50. 50p dividido aqui por 25 dá 2p. Ora, passando isso para trás, esse aqui eu posso simplificar, fica menos p, então eu teria aqui a posição como sendo menos 50. Menos 50 centímetros é se eu tivesse um objeto virtual colocado a 50 centímetros de distância. Então eu posso simplesmente fazer um jogo de sinal e imaginar que isso aqui seria o meu P' para uma posição P de 25. Mas esse sinal de menos é só para dizer para a gente que o objeto e a posição que ele deveria ocupar estão do mesmo lado. A distância para o olho é de 50 centímetros e a mínima posição que o olho hipermétrope, que usa grau 2, consegue enxergar. Então, se a vergência da lente que corrige o problema é de 2 dioptria, significa que sem a lente, a menor posição em que o objeto consegue ver com nitidez é 50 centímetros.
Então, o que a gente tem é que a pessoa tem hipermetropia e a distância mínima de visão é 50 centímetros. A alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra C, C de coisa fácil, tranquila quando a gente sabe o que fazer. E aí, fera, já merece seu like? Então, cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Ao realizar exames oftalmológicos em um ambiente pouco iluminado, os jovens J1 e J2 descobriram que o diâmetro do corpo vítreo de seus olhos é de 18 milímetros. Nesse exame, descobriu-se que para J1 as imagens dos objetos são formados 13 milímetros após o cristalino, enquanto que para J2 o diagnóstico atestou que ele não visualiza nitidamente objetos a 25 centímetros do olho. Conforme o exposto, quais são, respectivamente, os tipos de lentes corretivas que J1 e J2 devem utilizar e quais células responderam mais eficientemente ao estímulo luminoso? Fera, para resolver essa questão, você precisa entender que o cristalino faz o papel de uma lente convergente na entrada do olho. E aí, essa lente tem distância focal que se ajusta para objetos muito distantes e para objetos bastante próximos. Então, se o olho é um olho normal, o cristalino consegue, através de aumento e diminuição de distância focal, os músculos que esticam e comprimem o cristalino fazem com que a imagem caia sobre a retina desde pontos muito distantes, chamados de pontos remotos, até pontos próximos a uma distância de 25 centímetros do olho. Então, o olho normal tem que ser capaz de acomodar-se e ter distância focal variável que ajuste a formação de imagem sobre a retina, desde 25 centímetros até muito longe. No caso do jovem 1, o que acontece é que o cristalino não é normal, porque as imagens se formam a 13 centímetros do cristalino, quando o fundo do olho, onde está a retina, está a 18 centímetros do cristalino. Isso quer dizer que a luz, ao passar pelo cristalino do jovem 1, converge antes do ponto correto. Então, isso quer dizer que o olho é mais convergente do que deveria ser. Se ele é mais convergente, ele tem excesso de divergência. E por conta disso, eu preciso usar uma lente que faça o oposto. Se ele tem muita vergência, eu vou diminuir a vergência. Como? Corrigindo usando uma lente divergente. A lente divergente tem distância focal negativa. E o olho com excesso de divergência é dito míope. As pessoas míopes têm dificuldade para ver objetos com nitidez quando esses objetos estão muito afastados. Já o jovem 2, ele não consegue focalizar na retina objetos que estão próximos. Isso porque ele não tem vergência suficiente. Então, ele tem falta de vergência. Como é que eu corrijo? Eu corrijo aumentando o que falta, aumentando a vergência. E para isso eu vou usar uma lente do tipo convergente. Esse tipo de problema faz com que a pessoa tenha dificuldade de ver pontos próximos. Como é um jovem, esse tipo de problema é chamado de hipermetropia. Eu tenho falta de vergência. Se fosse uma pessoa com mais de 40 anos, o problema poderia ser um endurecimento do cristalino ou dificuldade dos músculos oculares. E por conta disso a gente diria que a pessoa tem presbiopia, também conhecido como vista cansada. Acomete em geral pessoas a partir dos 40 anos. Então, o problema é
qual a lente que cada um deve usar. Então, no caso do jovem 1, lente divergente, porque ele tem excesso de divergência. Jovem 2, lente convergente, porque ele tem falta de divergência. E a pergunta é, qual o tipo de célula que foi sensibilizada? No início diz que é um ambiente pouco iluminado. A gente tem duas estruturas que capturam a informação luminosa, que são cones e bastonetes. Cones eles são ativados principalmente quando há mais luz e eles são responsáveis pela percepção de frequência ou percepção de cores. Quando a iluminação é deficitária, quando eu tenho menos luz, o que é ativado são principalmente os bastonetes. Então, jovem 1, lente divergente, jovem 2, lente convergente, e o tipo de célula sensível à luz foram os bastonetes. E por isso, a alternativa correta é a da letra E. De eita, poxa, coisa fácil. Fácil quando a gente sabe o que fazer. Vamos juntos.